dia, nono ano! Tudo bom, queridos? Meus amores, espero que vocês estejam bem, que tenham recomeçado essa nova etapa aí de uma forma mais dinâmica e que aproveitem esse tempo. Meus amores, hoje nós vamos fazer uma revisão para a PM1. É hora de começarmos. Nós temos muito conteúdo, estudamos muitos temas e precisamos nos preparar para a PM1, tá bom? Do segundo bimestre, olha que legal. Então, nós começamos os nossos estudos falando de narrativas visuais, imagens que contam histórias em culturas que não há escrita, infelizmente, no mundo e no nosso país, ainda há pessoas analfabetas, pessoas que não conseguem registrar a sua história, fatos, através das letras, através da escrita. Então, o desenho, a narrativa visual, ainda é muito utilizada. Os gestos, isso tudo indica formas de representação. Então essas informações elas são passadas ainda oralmente, através de poemas, de canções, através dos desenhos, tá? Estamos lá na página 16 da nossa apostila. E aí, as narrativas visuais, os artistas sempre representaram fatos, mitos e histórias. Fatos, o artista representa aquilo que ele vê. É um fato, está registrado, através de um desenho, através de uma fotografia, através de uma filmagem. Mitos, as lendas, né? Contam que, vamos ver isso já já. E as histórias, né? Retratadas ali em formas de poema, em formas de literatura, né? De um romance, de uma ficção. Até hoje, isso é comum na nossa geração, ainda é algo contemporâneo. Então, as narrativas visuais é algo que faz parte do nosso contexto diário. Os quadrinhos, por exemplo, ou HQ, é uma forma de representação de narrativa visual que ainda é constante no nosso tempo. A nossa geração ainda utiliza muito as HQs, né? Que são imagens que contam histórias, tá bom? Outra representação disso, por exemplo, na arte, Giotto, que é um grande artista, ele revolucionou a pintura no final da Idade Média como colocando ali a perspectiva, utilizando a profundidade. Ele introduziu em sua imagem essa profundidade, algo que não era conhecido antes. Então, na tela Natividade, que representa o nascimento de Jesus, sob o olhar de Giotto, ele representou a natividade aqui, Nossa Senhora com o menino Jesus, olha, com profundidade, né? Como se ela estivesse dentro deste lugar aqui, protegida, né? Com Nosso Senhor José aqui, aos pés deles. Então, a profundidade, essa narrativa visual conta uma história, e essa história é a história do nascimento de Jesus, segundo o olhar de Giotto. Giotto foi importante, por quê? Porque ele colocou a perspectiva, a profundidade em sua tela. Então, uma narrativa visual que ele usou. Temos também aqui o Kylix. Kylix é uma taça que era utilizada pelos gregos para misturar vinho à água. Então, nessas taças, aqui ó, que está lá na página 17, dentro dessa taça de madeira, eles contavam uma história. Aqui ele representou a história de Dionísio, que era o deus do vinho, que foi sequestrado, e ele, enfurecido, ele transformou o mastro dessa embarcação numa videira
e dela jorrava vinho. Então os marinheiros ali, tão assustados com isso, se jogaram ao mar e Dionísio os transformou em golfinhos. Então essa história era detalhada, contada no Quilix, né, onde se misturava o vinho com água, e as pessoas, ao ingerirem essa bebida, sempre se lembrava dessa história, sabe, em jarros que eram transportado azeite, o próprio vinho, eram registradas também histórias, narrativas visuais, que naquele tempo não havia correio, não havia nada. Então, através da narrativa visual, as pessoas entendiam a história daquilo que eles estavam utilizando. Uma forma muito interessante de contar histórias e registrar para as próximas gerações. Debré, ele descreve em uma gravura a venda de crianças, né, filhos de escravos lá no mercado da Rua do Valongo, no Rio de Janeiro. Uma cena muito triste, mas real, que acontecia, veja bem, no Rio de Janeiro, que os filhos lá dos escravos, né, eram vendidos, né, vendidos assim, para uma pessoa lá que iria comprar esses escravos, né, os filhos dos escravos, para trabalhar em suas fazendas. Temos também aqui Pedro Américo, que é um artista paraibano que representou numa tela muito grande a Batalha do Avaí, né, onde era a guerra entre Brasil e Paraguai. Mas qual o diferencial de Pedro Américo? Ele, além de ser uma tela muito grande, ele usou os planos. Nossa, ele fez essa imagem, olha, de um primeiro plano até o último plano lá. Então ele desmembrou essa imagem através de planos, né, em uma dimensão enorme. É uma tela maravilhosa que encanta pela dimensão e pelos planos que foi trabalhada. Então é uma importante obra, tá? O mangá, que é tão maravilhoso, que eu sou apaixonada, são histórias contadas através de desenho e é uma maneira tradicional de narrativa no Japão. Está lá na página 20. Então o mangá é algo assim realmente sensacional. Quem é fã entende o que eu estou falando. É uma forma tão clara e ele é tão detalhada de uma narrativa visual que ela encanta até hoje. Então, se ela até hoje é viva, se ela é tão atuante, é porque é algo muito bom. E o melhor ainda, que demonstra toda a ancestralidade dessa arte, dessa forma de contar histórias até hoje. Então, é de suma importância. Já o nosso quadrinista brasileiro contemporâneo, Rafael Coutinho, ele faz parte dessa geração nova de quadrinistas brasileiros. Então, nessa forma nova de quadrinhos, de HQ, o Rafael Coutinho ele já não usa tanto aquela divisão, sabe, os quadrinhos mesmo. Ele faz a arte dele, olha, minúsculos quadrinhos, como se fossem pixels, e ele conta histórias assim de uma maneira interativa. Olha, você tem que começar, você tem que olhar parte por parte dessa imagem para entender o que ele quer dizer, né? Como se fosse um slow motion ali, cena por cena. É muito legal essa forma de narrativa visual contemporânea desse artista brasileiro. Eu acho que o Brasil tem essa criatividade, artistas maravilhosos, né, que representam muito bem o nosso país, né? Veio lá de Maurício de Souza, hoje as pessoas, né, que trabalham nos filmes
como o Rio, por exemplo, várias animações, que é quadro por quadro. Não se esqueçam disso. Quando falamos de animações, temos que nos reverter e relembrar das HQs. É quadro por quadro, desenho por desenho. Então, é uma profissão maravilhosa, que às vezes as pessoas, sem esta cultura que vocês têm, não veem a HQ como uma arte, como uma profissão, apenas vão, folheiam gibis e HQs sem ter a menor ideia que aquilo tudo tem um processo, que é uma arte, e não entendem assim. Vocês já têm essa oportunidade. Então, queridos, fico alerta que, olha, estudem para PN1, revejam o vídeo lá do dia 25/3, né, sobre narrativas visuais. É uma aula mais completa, mais dirigida. Aqui fizemos uma revisão. Tudo que eu falei nesta aula vai cair na prova. Prepare-se, entendam, prestigiem a arte. Ela faz parte da nossa história. Ela não é um elemento solto. Ela não é um passatempo. Ela é constante, ela é agora. Ela representa o passado, ela aprende com o passado e ela projeta um futuro. Todas as inovações que nós temos na nossa vida se remete à arte. A arte conta histórias, a arte registra pensamentos, ideias e fatos. E dessas ideias, elas geram o futuro. Então, vamos lá. Eu espero vocês, então, meus amores, na próxima aula. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Um beijo da Pro. Tudo de bom.